hora de informação. A partir de agora, a Rádio do Povo apresenta os principais destaques do dia. Está no ar, Jornal da Muni, segunda edição. Às 6h05, pontualmente na estância turística de Botucatu, no ar, o Jornal da Muni, segunda edição. Muito boa noite para você, aqui na sintonia 90,5 FM da Rádio Municipalista de Botucatu. A partir de agora, a produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região, traz para você os principais destaques do dia. Quinta-feira, 9 de abril de 2026, hoje é Dia Nacional do Aço e Dia Nacional da Biblioteca. Nesse momento, termômetro marca 24 graus aqui na cidade dos Bons Ares. A umidade relativa do ar está em 68%, vento de 6 km por hora, a mínima prevista para hoje é de 19 graus. Estamos ao vivo na sintonia 90,5 FM da Rádio do Povo, a Rádio Municipalista de Botucatu. Olá para você que nos acompanha por imagens através do Facebook da Muni. Eu, Kleber Novelli, aqui no estúdio comigo no comando técnico está César Júnior. A direção técnica é de Cleiton Santos. Direto das ruas de Botucatu, sempre com muita informação, a reportagem é de Cristiano Alves. Nós vamos juntos até às 7 da noite, levando para você os principais destaques do dia. Bem-vindos! O Jornal da Muni, segunda edição, já está no ar. Botucatu em destaque. A cidade agora. Muni na rua. Já movimentando a nossa equipe de reportagem, trazendo as primeiras informações aqui no Jornal da Muni, segunda edição. Cristiano Alves tem os detalhes. Tudo bem, Cris? Muito bem, boa tarde, Kleber, César Júnior, Cleiton Santos e a você de casa, que nos acompanha todo dia aqui no comecinho do Jornal da Muni, segunda edição. A gente traz um caso aqui, foi encaminhado por um leitor através do WhatsApp 991630000, é o WhatsApp do 14 News. Chegou aqui a seguinte situação: um carro estacionado numa placa proibido parar, e aqui nesse local, proibido então estacionar, e a pessoa disse o seguinte: situações assim são frequentes e muitas das vezes em horário de pico, na rua Antônio Bernardo, entre Acuruzu e Amando de Barros, bem ali no bairro Lava Pés. Então, entre a rua Acuruzu, a rua Amando de Barros e também, ele diz, no trecho com a João Passo. Então, ali está a placa de proibido estacionar, mas o veículo está parado por ali. É um local que ainda está perto da esquina, o local que os veículos vão utilizar para virar, para fazer a transposição ali para Amando de Barros, onde o carro estava estacionado. É aquela grande situação, né? Às vezes o pessoal fala que realmente é um problema, porque os motoristas falam, vou parar por alguns momentos, e aí vira uma situação normalizada. Aqui, na verdade, ele manda a foto de dois veículos, então são os dois trechos citados aqui pelo nosso ouvinte. Eu não vou falar o nome dele aqui porque não sei, né, se ele quer ou não a divulgação, então não vou citar, mas mandou a foto preocupado com essa situação aí. Então, um dos carros está na rua Antônio Bernardo, entre a Curuzu e Amando, e a outra no trecho da rua João Passo. Então, é uma rua de subida neste trecho. A gente tem tido muito problema, principalmente em vaga de carga e descarga, os deficientes físicos também, e aqui é uma placa, uma está escrito proibido estacionar e a outra proibido parar e estacionar. São os dois tipos de placa que nós temos aqui no local. Lembrando que esse local é perto ainda da Semutran, que tem fiscais. Nós vamos encaminhar o caso tanto para a Semutran, que tem fiscais, e também para a Polícia Militar para as providências. Mas o que vale é sempre a nossa conscientização. É isso que tínhamos. Eu volto aí com vocês. Um abraço a todos. Até mais. A gente percebe com essas informações trazidas pelo Cristiano Alves, né, e cada vez nos dá mais certeza que os principais problemas que nós temos em relação ao trânsito de Botucatu, a maioria desses problemas é provocada por nós mesmos, né? Por nós, motoristas, pedestres, né?
seja qual for a nossa participação no trânsito, né, como ciclista, motorista, pedestre, motociclista, a maioria dos problemas é provocada por nós mesmos, né? Tem placa indicando a proibição de parar e estacionar. Aí o cidadão o que faz? Para o carro embaixo da placa, né? Já passou da hora de todos nós termos consciência, não é só para um trânsito mais seguro, é principalmente também em respeito ao próximo, né? Porque quando você para, por exemplo, num caso como esse, num lugar proibido, Cezinha, a grosso modo, claro, né, isso não vale para todos os exemplos, mas nesse específico, quando você para embaixo dessa placa, você não está oferecendo risco para as outras pessoas, né? Você não está correndo risco ou, por exemplo, na iminência de provocar um acidente, mas você não está respeitando as outras pessoas. Quando você fala é o rapidinho, né? Quando você para, por exemplo, num lugar que não está destinado a você, no caso de idoso, no caso de um deficiente físico, a prudência, o respeito, eles são inegociáveis no trânsito. Isso no nosso dia a dia também, né? A gente está falando do trânsito aqui, por isso que eu estou trazendo esses exemplos. Então, assim, não adianta também a gente só cobrar das autoridades. Claro que elas têm um papel fundamental na ordem, né? No nosso dia a dia, para o cumprimento da legislação. Agora, você acha que deveria acontecer, por exemplo, da polícia ser acionada, ou a gente cobrar aqui que falta, né, uma circulação maior de um agente de trânsito para coibir isso, sendo que deveria fazer parte do marmanjo do cidadão que já tem a carteira nacional de habilitação e que aprendeu que ele não pode parar, que ele não deve fazer isso? Porque senão a gente só fica transferindo responsabilidade. Claro que quando há um excesso do abuso, a gente tem que recorrer às autoridades, porque só elas são capazes de disciplinar, seja através da orientação ou da punição. O que não dá para a gente tolerar e aceitar é porque depois o mesmo cidadão que desrespeita a lei de trânsito quer se transformar em vítima. Aí vem nas redes sociais ou para amigos, seja lá qual plataforma ou qual ferramenta ele vai usar para esbravejar, ele vai falar, tá vendo? É a indústria da multa, porque só querem multar. Mas o que você fez? Ah, eu parei ali no lugar proibido, mas foi rapidinho. Você entende? Né? A gente teima em querer justificar o injustificável. Não dá mais, né? E não dá para a gente colocar numa balança aquilo, mas isso é só um pouquinho de infração, não é muito. É só um pouquinho. Gente, está na lei. A lei, ela é incontestável. Você pode concordar ou discordar. E dependendo do tamanho da discordância, né, você cria uma discussão para falar, a gente precisa mudar a lei. Né? Vamos mudar, porque isso, de certa forma, não está contribuindo para determinada situação. Ok, faz parte da nossa democracia. Agora, você desrespeitar, a gente não vive numa anarquia. E mais uma vez, teve uma situação, Cezinha, e é importante a gente às vezes prolongar o assunto, porque o trânsito faz parte do nosso dia a dia. Hoje de manhã a gente teve um debate aqui na Muni extremamente importante falando da saúde. E são temas que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente tem que colocar realmente o dedo na ferida para a gente resolver, não é só trazer o problema. Né? De que forma que com o diagnóstico a gente vai trazer a solução também. Não é só ficar apontando, né? É trazer as pessoas que fazem parte dessa discussão para a gente encontrar uma solução, como recentemente fizemos, o debate a respeito da violência contra a mulher, a violência doméstica, né? Saímos com medidas, com protocolos importantes. Hoje aqui, demos início a isso também. Quando demos, porque eu me sinto parte aqui da Municipalista, não só pelo programa, mas por tudo que a gente vem transformando aqui através de uma parceria, e até já fica uma ideia, vamos conversar com o Vanderlei para que o próximo debate seja a respeito da saúde.
Não tem como a gente chegar aqui e falar que está tudo bem. Não dá. Não dá. Nem que está tudo uma porcaria que nada serve, mas nem que também está tudo bem. Não dá para a gente tapar os olhos para muitas coisas, né? Mas voltando à questão do trânsito, a gente tem que colocar em pauta esse assunto e realmente cobrar de quem a gente tem que cobrar, não só das autoridades, mas principalmente de cada um de nós. Nós somos responsáveis. Nós somos os atores principais do trânsito de Botucatu. E o que a gente está fazendo com isso? Né? A gente olha, passa no vermelho, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo legal. A gente toma uma multa porque fez alguma caca no trânsito, a indústria da multa. Não dá, porque estão querendo atrasar o lado do trabalhador. Quantas vezes a gente vai escutar isso? E achar que está tudo bem? Chega, não dá, gente. A gente precisa fazer a nossa parte. Chega de transferir responsabilidade. Né? Vamos cumprir aquilo que a legislação coloca à sua disposição. Né? É um debate importante para a gente fazer do trânsito. Todos os dias, quem não tem aqui exemplo para falar de barbaridade que viu no trânsito? Vamos lá. A gente não precisa andar, não precisa ficar o dia inteiro andando aqui pelas ruas de Botucatu, porque assim, se você anda 2 quarteirões por dia, você pode ter certeza que nesses 2 quarteirões você vai ver alguma barbaridade. Eu lembro quando ainda no Estação Notícia, a gente trouxe uma ocorrência, um flagrante de uma câmera de segurança na esquina da Caixa Econômica Federal, aqui da General Teles, com a Coronel José Vitoriano Vilas Boas, né? É isso. O motorista, descendo pela General Teles, ele entrou na Coronel José Vitoriano Vilas Boas pela contramão, para poder parar no estacionamento. Hoje ali é uma agência bancária, né? Na esquina. Antigamente era uma padaria. Então assim, para que eu vou dar a volta no quarteirão inteiro e fazer o correto? Eu vou andar aqui 10, 15 metros na contramão, pego a minha vaga que está ali e não preciso passar esse quarteirão, fazer o quadrado, vamos falar assim. Divulgamos isso nas páginas do 14 News e Estação Notícia. Teve gente que falou, o jornal não tem mais nada para fazer, tá sem assunto. O que isso fez de mal para a população andar 10 metros na contramão? Então, assim, percebam que é a inversão de valores que a gente vive no dia a dia, né? Mais uma vez, ótimo que não tenha feito nada contra ninguém. Mas assim, então a gente precisa atropelar alguém para isso se tornar relevante? Então, se eu cometer um absurdo no trânsito, mas desde que eu não tenha atropelado, batido em ninguém ou feito mal a ninguém, tá tudo bem, Cezinha? Tá tudo legal, então? Né? Apenas isso, gente. Vamos pôr a mão na consciência, porque depois não adianta. Por isso que é a tal da prevenção, né? As primeiras informações aqui no Jornal da Muni, segunda edição, Cezinha. Botucatu e região em destaque. De segunda a sexta, Jornal da Muni, segunda edição. Pontualmente, 6 da tarde. Agora 6h18. Jornal da Muni, previsão do tempo. Vamos com informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil informa. Nesta sexta-feira, dia 10, o dia começa com céu nublado e tempo firme em todas as áreas do estado de São Paulo. No início da manhã, há a formação de nevoeiros na região do litoral, devido ao resfriamento noturno e à alta umidade, que se dissipa ao longo do período. À tarde, ocorrem pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas por raios e ventos, especialmente na faixa leste paulista. O grande destaque do dia são as temperaturas, que ficam mais baixas e o tempo permanece mais ameno em todo o estado. Na capital, os termômetros variam entre 17 e 23 graus. Já em Campos do Jordão, a mínima será de 14 graus e a máxima pode chegar aos 18 graus. Em dias de chuva, consulte sempre a previsão do tempo e acompanhe os alertas da Defesa Civil. Defesa Civil do Estado de São Paulo. Botucatu, uma quinta-feira de sol com algumas nuvens e a previsão indica chuva passageira. Será, Cezinha? Sei não, hein? Tá com jeito, né? Deu uma mudada no tempo. Vamos ver, vamos acompanhar. A máxima chegou nos 28 graus, a mínima será de 19. Amanhã, sexta-feira de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A previsão
não indica chuva. Os termômetros registram mínima de 18 e a máxima pode chegar nos 25 graus. 6h19. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. Jornal da Muni, segunda edição. Bora falar de economia. Banana e abobrinha estão entre os itens que encareceram no atacado esta semana. Os detalhes com Humberto Ferretti. A CEAGESP, que é a Central de Abastecimento de São Paulo, divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, as bananas maçã e prata, caju, as abobrinhas brasileira e italiana, batata doce rosada, quiabo, tomate carmen e couve-manteiga. No caso de itens como abacaxi, maçã Fuji, jiló, mandioquinha, alfaces crespa e lisa e cebola nacional, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar goiaba, limão Tahiti, berinjela, chuchu, coentro e alho argentino. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 6h mais 21 minutinhos e vendas de veículos no primeiro trimestre tem o terceiro melhor resultado da série histórica. A reportagem é de Fabiola Altran. Vendas de veículos no país têm alta de 16% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior. De janeiro a março foram emplacados 1.254.696 automóveis comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. A entidade representa as concessionárias do país. Segundo a FenaBrave, o resultado do primeiro trimestre é o terceiro melhor da série histórica, depois dos anos de 2011 e 2012. Além disso, é o segundo melhor mês de março, com um total de quase 514 mil emplacamentos, alta de 36,86% em relação a fevereiro. Na comparação com o terceiro mês do ano passado, o aumento é de 35,26%. Se considerada apenas a venda de veículos 0 km, o crescimento chega a 45,5% em comparação com fevereiro. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Agora 6h22. Hora de conferir a sua sorte. Loteria, no Jornal da Muni. O concurso 2.994 da Mega Sena acontece daqui a pouquinho, hein? Nesta quinta-feira. Quer arriscar? Só fazer a sua fezinha em qualquer casa lotérica que ainda esteja aberta ou então pela internet. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 6. O prêmio estimado é de R$20 milhões. 6h23, rápida parada aqui no Jornal da Muni. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Seu próximo passo profissional pode começar agora. Com o Banco de Talentos do CREA São Paulo, profissionais e estudantes da área tecnológica encontram vagas, estágios e novas possibilidades de carreira em um só lugar. Uma plataforma gratuita que aproxima você de empresas que procuram perfis qualificados, com mais aderência, mais visibilidade e mais chance de conexão com o mercado. Cadastre seu currículo e fique mais perto da próxima oportunidade. Banco de Talentos do CREA São Paulo. Seu talento mais perto de onde ele pode chegar. Se você tá procurando um carro pra comprar, se liga aí na dica que eu vou te dar. Proeste Chevrolet de Botucatu é o seu lugar. Compra, vende, troca e financia o seu Chevrolet com mais garantia. Em Botucatu todo mundo reconhece. Eu sou Chevrolet, lembrou Proeste. Plantão de vendas, sábado até às 15 horas. Proeste Prodive Botucatu, Avenida Deputado Dante Delmanto, 2633. Telefone 3811-1700. Se beber, não dirija. Proeste Chevrolet de Botucatu.
O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 6 horas 25 minutinhos na estância turística de Botucatu, de volta com o Jornal da Muni, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência, ótimo ter a sua companhia aqui na sintonia 90,5 FM da Rádio Municipalista. Olá para você que nos acompanha por imagens através do Facebook da Muni. Nós vamos juntos até às 7 da noite com os principais destaques do dia. E agora você acompanha o episódio 4 do Viver Bem, Reflexões para uma Vida Mais Feliz, com Carla Coraini. Em pauta, temas como a saúde mental, a saúde emocional, propósito no trabalho, felicidade, paz interior e a vida com significado. Hoje, ela fala sobre onde você coloca a sua energia, você está treinando a sua mente todos os dias. Você já terminou o dia cansado, com a cabeça cheia e a sensação de que não saiu do lugar? Como se tivesse feito muito, mas avançado pouco? Isso não é falta de capacidade, é energia mal direcionada. Eu sou a Carla Coraini e você está no Viver Bem, Reflexões para uma Vida Mais Feliz. E hoje eu quero te mostrar algo essencial. Não é sobre fazer mais, é sobre direcionar melhor. Quando você gasta energia tentando controlar o que não depende de você, você se esgota. Mas quando você direciona para pequenas ações possíveis, você começa a avançar. E aqui está um ponto muito importante. A ação não precisa ser grande. Pode ser simples, como uma decisão, um passo, um ajuste, mas precisa estar no seu alcance. Então hoje se pergunte: onde estou colocando a minha energia? No que eu posso agir ou no que eu não tenho controle? Essa resposta muda tudo. Cada vez que você escolhe onde direcionar a sua energia, você está criando um novo padrão mental e uma nova realidade. E amanhã a gente fecha essa sequência com o que realmente sustenta uma mente leve no dia a dia. E amanhã tem mais dicas e eu te encontro aqui no Viver Bem. 6 horas mais 28 minutinhos na estância turística de Botucatu. Polícia, agora no Jornal da Muni. Destaques policiais. No começo do jornal hoje, Cezinha, eu falei sobre essa responsabilidade e a consciência, né? Que cada um tem que ter, cada um de nós tem que ter, para que a gente viva bem, uma sociedade mais tranquila, né? Repleta pelo respeito. Sabe o que aconteceu? Caso de vandalismo na Avenida Santana, que tem gente que tem bastante ocupação, né? Em vez de entregar currículo, em vez de fazer algo produtivo para a sociedade, tem gente que veio ao mundo para ser um fardo, né? E só tá grudado na terra graças à gravidade, porque se não tivesse a gravidade ia estar flutuando aí por algum motivo. E teve esse caso, o pessoal tava com muita coisa para fazer, com a cabeça atolada, foi resolver quebrar aquele ponto de ônibus, o abrigo de ônibus, tem bem em frente à escola industrial. Só que eles foram flagrados, né? Porque tem a câmera do PERI, sistemas de monitoramento de segurança, né? Com diversos equipamentos espalhados pela cidade. E tem um estabelecimento comercial próximo, tem uma câmera e flagrou
o bonitão aí que foi meter o pé lá para quebrar o abrigo, né? Centro de Botucatu, as câmeras registraram os suspeitos cometendo o ato, a polícia já investiga o caso. Aí sabe o que acontece? Você divulga a imagem, de repente vem um texto, 20 laudas, código, legislação, porque não pode usar imagem, sabe aquelas coisas, né, que o pessoal adora? A gente já está cansado disso, né? Porque quando é pro bem, quando não é comigo, ok, mas quando eu estou envolvido, então não pode. A gente divulga imagens de acidentes, de flagrantes, tem um monte de gente que vai lá comentar, mas a gente já recebeu carta também que com ameaça de processo, uma série de coisas. E esses suspeitos aí foram flagrados também pela câmera e a polícia já vai identificar. Aí imagine a cara de tacho, você ser apresentado lá no plantão da polícia, porque você meteu o pé no abrigo de ônibus. É a tal da consciência, do civismo, aquilo que falta, né, muito da educação de dentro de casa, na escola. Eu sou da época que a gente cantava o hino nacional antes de entrar na aula. Hoje você faz isso, meu Deus do céu, nossa, estão querendo militarizar meu filho, né? Porque aí a pessoa traz para o lado político o discurso em vez de trazer para o lado da formação do cidadão, o respeito, né? É o caso que aconteceu hoje aqui em Botucatu, infelizmente, né? 6 horas e 31 minutinhos. Cristiano Alves chega agora com ocorrências da Defesa Civil de Botucatu. Muito bem, reportagem chegando, trazendo informações com relação a uma ocorrência atendida pela Defesa Civil Municipal. Um risco em Rubião Júnior, um poste que caiu e a área foi isolada pela Defesa Civil. Então, durante a tarde, equipes da Defesa Civil atenderam uma ocorrência de queda de poste na entrada da igreja do bairro Rubião Júnior. A área foi isolada para garantir a segurança de pedestres e motoristas. E o responsável pelo reparo foi acionado para as providências necessárias. A Defesa Civil reforça a importância de manter distância de locais de risco até que a situação seja totalmente normalizada. Ou seja, as pessoas aí não tentarem realmente passarem pelo local. Tinha fios caídos no local, é um poste de energia que acabou caindo neste trecho. Então a gente acompanha toda essa situação. A Defesa Civil disse também que nas últimas horas atendeu um caso de óleo que foi derrubado na pista. Essa situação também que nós tivemos aqui em Botucatu, na rua Cardoso de Almeida. E ali no local tinha o risco também de pedestres a acabarem, tanto pedestres como motociclistas, se acidentando. E ainda, nos últimos dias, a Defesa Civil atendeu um caso de pedras que caíram de um caminhão. O motorista evadiu-se, não parou no local para acionar a ajuda. A Defesa Civil teve que ir ali na região do Cachoeirinha para fazer, portanto, esta ação, fazer a limpeza do local. A gente continua acompanhando as ações também da Defesa Civil aqui de Botucatu, para que a gente não tenha nenhum tipo de ocorrência de gravidade e trazendo muito mais orientações. É isso que tínhamos das ruas. Um abraço a todos. Até mais. Valeu, Cris. Obrigado pelas informações. A gente segue aqui com os destaques da polícia no Jornal da Muni, segunda edição. Cerca de 19 milhões de brasileiros foram alvo de golpes financeiros nos últimos 12 meses. A reportagem é de Milena Abreu. Cerca de 19 milhões de brasileiros foram alvos de golpes financeiros ou tentativas de fraude nos últimos 12 meses, segundo o levantamento da CNDL e do SPC Brasil. Entre os golpes mais comuns está o pagamento adiantado de bens ou benefícios que nunca chegam ao destino. Logo em seguida aparecem as transferências feitas para anúncios falsos em redes sociais e o envio de dinheiro para criminosos que se passam por conhecidos. O levantamento mostra também que a invasão de contas em lojas virtuais e a clonagem de cartões de crédito continuam sendo problemas frequentes para quem consome no ambiente digital. As abordagens mais utilizadas pelos golpistas envolvem o envio de links de pagamento fraudulentos
e a emissão de boletos falsos de contas de consumo como água e luz, por exemplo. Ainda de acordo com os dados da pesquisa, entre as vítimas, 3 em cada 10 não recuperam nenhum valor perdido e, além do prejuízo direto, 34% acabam com o nome negativado em decorrência das fraudes. Para se proteger dessas tentativas de fraudes bancárias, entre as principais recomendações estão a priorização do uso de cartões virtuais em compras online, a ativação de biometria em aplicativos bancários, além da orientação de jamais realizar operações financeiras usando redes de internet públicas. Em caso de suspeita, o consumidor deve procurar imediatamente a instituição financeira e registrar um boletim de ocorrência. Da Rádio 2, Milena Abreu. 6h35, destaques da polícia aqui no Jornal da Muni, segunda edição. Jornal da Muni. Notas de falecimento. Noticiamos o falecimento de Matheus de Oliveira Negrão, aos 26 anos, filho de Rosângela e Caqui, irmão de Maiara e Mariana. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje no cemitério de Itatinga. Matheus de Oliveira Negrão faleceu aos 26 anos. Falecimento de Rosalina Gonçalves de Oliveira, aos 85 anos. Genitora de Cecília, Ziza e Neide. Era conhecida como Rosa do Trabuco. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje no cemitério de Itatinga. Rosalina Gonçalves de Oliveira faleceu aos 85 anos. Noticiamos o falecimento de Miriam Munhoz aos 80 anos. O sepultamento aconteceu na tarde de hoje no cemitério de Anhembi. Miriam Munhoz faleceu aos 80 anos. Falecimento de Cristiano Pereira Muniz aos 43 anos, conhecido como Cris, filho do senhor João e da senhora Shirley. O sepultamento aconteceu na tarde de hoje no cemitério Jardim, aqui em Botucatu. Cristiano Pereira Muniz faleceu aos 43 anos. E tivemos ainda o falecimento de Roberval Pisigatti, aos 81 anos, esposo da senhora Antônia, genitor de Márcio, Sandra e Eric. O velório acontece no Complexo Funerário Orlando Panhose e o sepultamento está marcado para amanhã, sexta-feira, dia 10, às 4 horas da tarde, no cemitério Jardim, aqui em Botucatu. Roberval Pisigatti faleceu aos 81 anos. As famílias enlutadas, os sentimentos de toda a equipe aqui do site 14 News e do Jornal da Muni, segunda edição. Fique por dentro das principais notícias de Botucatu e região. De segunda a sexta, Jornal da Muni, segunda edição. Ao vivo, das 6 às 7 da noite. Agora 6h37. Botucatu em destaque. A cidade agora. Muni na rua. Hoje tivemos problema, não que não seja uma rotina, né? Porque o trânsito tem se tornado cada vez mais caótico pelo fluxo intenso de veículos na Avenida Deputado Dante Delmanto, especialmente nos horários de pico. Mas hoje de manhã, Cezinha, alguém resolveu estacionar um caminhão em lugar proibido. Então aquilo que já é ruim ficou ainda pior. Problemas na Dante Delmanto. Quem conta pra gente é Cristiano Alves. Muito bem, reportagem já chegando, trazendo informações, falando agora de um caso que nós tivemos hoje, muito engarrafamento, muito problema com relação ao trânsito. O fluxo ficou muito lento hoje na Dante Delmanto, sentido Unesp. A fila chegou até a rotatória no final ali das concessionárias e continuou sentido Café Tesouro, sentido Campo do Inca. Toda aquela região ficou toda parada. O trânsito já é complicado no horário do começo da manhã, porém hoje estava pior. Segundo a leitora do 14 News que nos procurou, ela disse que foi levar o seu carro para uma revisão ali naquela região, numa concessionária, e no sentido então que nós temos sentido Unesp, uma das concessionárias acabou então fechando o trânsito. Na verdade, um caminhão parou ali para descarregar veículos e neste momento o caminhão cegonha ficou ali. Então nós tivemos um grande
uma grande fila por conta de uma das faixas que ficou fechada. E aí o trânsito ficou muito complicado realmente. Nós entramos em contato com a Semutran informou que um agente de trânsito estava no local e acabou autuando o caminhão por ter parado ali neste local. E depois, então, nós tivemos todas as providências tomadas e o caminhão também foi retirado deste local. É verdade que por ali a maioria das concessionárias fica no sentido Nesp e Botucatu, mas o problema foi no sentido Botucatu-Nesp, bem no horário em que no começo da manhã o maior movimento realmente é no sentido ao campus da Unesp e também sentido Marechal Rondon na saída da cidade. Então a Semutran disse que autuou realmente o caminhão, que depois foi retirado do local, mas os motoristas tiveram que ter muita paciência hoje. Então fica certamente orientação para as empresas tentarem não utilizar ali o descarregamento em horário de pico e horário comercial, ou comecinho da manhã, ou no início da noite, ou outros horários aí que nós temos aos finais de semana. Não sei qual a alternativa de cada empresa, mas foi isso que nós tivemos por ali. A gente continua acompanhando todos os fatos de Botucatu e também do trânsito. É isso que tínhamos. Um abraço a todos. Valeu, Cris. Obrigado pelas informações. Tá aí, né? Problema no trânsito provocado por quê? Desrespeito à sinalização. Vai receber uma multinha, vai receber uma notificação aí, uma autuação. É o trabalho feito aqui na cidade. 6 horas e 41 minutinhos, rápida parada no Jornal da Muni. Daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Seu próximo passo profissional pode começar agora. Com o Banco de Talentos do CREA São Paulo, profissionais e estudantes da área tecnológica encontram vagas, estágios e novas possibilidades de carreira em um só lugar. Uma plataforma gratuita que aproxima você de empresas que procuram perfis qualificados, com mais aderência, mais visibilidade e mais chance de conexão com o mercado. Cadastre seu currículo e fique mais perto da próxima oportunidade. Banco de Talentos do CREA São Paulo. Seu talento mais perto de onde ele pode chegar. Se você tá procurando um carro pra comprar, se liga aí na dica que eu vou te dar. Proeste Chevrolet de Botucatu é o seu lugar. Compra, vende, troca e financia o seu Chevrolet com mais garantia. Em Botucatu todo mundo reconhece. Pensou Chevrolet, lembrou Proeste. Plantão de vendas, sábado até às 15 horas. Proeste Prodive Botucatu, Avenida Deputado Dante Delmanto, 2633. Telefone 3811-1700. Se beber, não dirija. Proeste Chevrolet de Botucatu. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 6 horas e 43 minutinhos na estância turística de Botucatu, de volta para mais um bloco do Jornal da Muni, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência, sua sintonia aqui em 90.5 FM da Rádio do Povo, a Rádio Municipalista de Botucatu. Olá para você que nos acompanha por imagens através do Facebook da Muni. Nós vamos juntos até às 7 da noite com os principais destaques do dia. Espaço aberto agora para que você tenha voz. Participe aqui com a gente, trazendo a sua demanda, a sua reclamação, a sua orientação, uma curiosidade, informação aí do seu bairro ou da sua cidade.
A nossa equipe de reportagem foi procurada, Cezinha, por conta de um serviço realizado pela terceirizada da Sabesp. E aí o morador entrou em contato com a gente para apresentar um problema. Vamos acompanhar a reportagem. Muito bem, a reportagem já chegando, trazendo mais informações e demandas de ouvintes. Eu fui procurado por moradores da região da Prefeito Tônico de Barros, perto do rio Tanquinho. Nesse local, o morador relata o seguinte, que a Sabesp esteve no local, ao que parece uma empresa terceirizada, e fez um serviço ali no local. Retirou parte do asfalto para poder fazer esse trabalho. Com a carriola, eles colocaram todo o resto do asfalto na beira, aliás, em cima da calçada. É uma calçada que é com pedras, né? Acho que não há o calçamento completo ali perto do rio, mas esse material ficou por ali. A equipe estava com o caminhão, foi embora e não levou os dejetos, o restante ali do entulho. Então ficou todo o material, o restante do asfalto em cima da calçada. É uma calçada ali, uma parte que é de pedras, porque é uma entrada de um estacionamento ali ao lado do próprio rio Tanque. Então à noite também o morador mandou para a gente imagem como continuava a situação e nós encaminhamos o caso para a Sabesp poder verificar. Ele foi feito um reparo, né, junto à entrada da rede de esgoto, aquele tampão que existe de metal. Tem até uma placa escrito proibido jogar entulho. Foi bem ali que jogaram e ficou o entulho lá em cima da calçada. E nós comunicamos então à gerência, a empresa que a Sabesp disse que iria retirar esse material, o que foi informado para a gente. A gente continua acompanhando todos os fatos, lembrando que isso gera até multa também para as empresas que fazem isso e para os moradores também. Portanto, essa informação que tínhamos agora da região central de Botucatu, ali na Prefeito Tônico de Barros, ao lado do rio Tanquinho, ligação com o bairro da Vila dos Médicos, aquela região que nós temos essa situação, interligando com o centro da cidade. É isso que tínhamos, um abraço a todos, até mais. Eu confesso que eu não sei qual que é o procedimento correto, né? Porque assim, você imagina que dependendo do serviço que você vai realizar, muitas vezes você não consegue concluir naquele momento, né? Ou você faz uma parte, no dia seguinte você termina. Até aí eu acho que tá dentro da normalidade, aquilo que a gente pode aceitar. Mas quando você quebra o asfalto para fazer o conserto, a manutenção daquilo pelo qual você foi chamado, e aquelas... Vou usar um termo mais chulo e popular aqui para que a gente entenda. Sabe aquelas lascas do asfalto? Na hora que você passa a picareta ou que a máquina vem, que você quebra o asfalto? Saem aquelas placas do asfalto. Óbvio que você tem que tirar dali e pôr em algum lugar antes de você recolher e levar embora para dar a destinação correta. Eu acho que num primeiro momento não tem problema você só tirar do meio da rua e colocar na calçada. O problema, Cezinha, é que você coloca em cima da boca de lobo, na calçada, embaixo da placa, com os seguintes dizeres: proibido jogar lixo em entulho. E ainda tem um aviso: local monitorado. Aí você simplesmente vai embora e larga lá o entulho que você acabou de produzir, que você acabou de tirar, né? Aí, claro, houve, não vou dizer denúncia, né? Mas foi entrado em contato com a Sabesp, que identificou que realmente esse serviço é prestado por uma empresa terceirizada. Essa empresa foi acionada, a equipe voltou lá para recolher esse, aspas, né, resto de asfalto que foi retirado para poder fazer o conserto. Aquela imagem do carro parado embaixo da placa de proibido parar e estacionar, foi o que aconteceu nisso aí. O entulho, aquele resto de material, foi deixado, não vou falar jogado, porque depois foi recolhido, né, e nem foi descartado, mas foi deixado em cima da boca de lobo, bem em frente a uma placa com os dizeres de proibido jogar entulho. É isso. 6h48, você tem alguma demanda? Entre em contato com a nossa equipe de reportagem. A Rádio do Povo quer te ouvir. Jornal da Muni, segunda edição. Participe pelo WhatsApp 14 99163 0000.
Segundo o Cezinha, falou, o programa tá, ó, top, hein? Tem bastante coisa. 6 horas 49 minutinhos, última parada aqui no Jornal da Muni. A gente já volta com os destaques do esporte, hein? Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Seu próximo passo profissional pode começar agora. Com o Banco de Talentos do CREA São Paulo, profissionais e estudantes da área tecnológica encontram vagas, estágios e novas possibilidades de carreira em um só lugar. Uma plataforma gratuita que aproxima você de empresas que procuram perfis qualificados, com mais aderência, mais visibilidade e mais chance de conexão com o mercado. Cadastre seu currículo e fique mais perto da próxima oportunidade. Banco de Talentos do CREA São Paulo. Seu talento mais perto de onde ele pode chegar. Se você tá procurando um carro pra comprar, se liga aí na dica que eu vou te dar. Proeste Chevrolet de Botucatu é o seu lugar. Compra, vende, troca e financia o seu Chevrolet com mais garantia. Em Botucatu todo mundo reconhece. Eu sou Chevrolet, lembrou Proeste. Plantão de vendas, sábado até às 15 horas. Proeste Prodive Botucatu, Avenida Deputado Dante Delmanto, 2633. Telefone 3811-1700. Se beber, não dirija. Proeste Chevrolet de Botucatu. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 51 minutinhos na estância turística de Botucatu, de volta para o último bloco do Jornal da Muni, segunda edição. Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. É hora do esporte, no Jornal da Muni. Começa aqui com a participação da secretária de Esportes de Botucatu, Clarita Balestrin. Olá, amigos ouvintes, aqui quem fala é a Clarita, secretária de Esportes de Botucatu, passando aqui para compartilhar informações importantes de nossa secretaria. Essa semana oficializamos, junto à Prefeitura Municipal e o Comitê Paralímpico Brasileiro, que nos tornamos centro de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Uma informação extremamente valiosa para nós. 2 profissionais da educação física já foram contratados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e em breve já o centro de referência começa a atender. Para nós é uma conquista e um legado muito grande que ficará para a cidade. Também apresentamos a filiação da Prefeitura Municipal na Federação Paulista de Atletismo. Maiores informações é só entrar em contato com a gente, mas é uma grande conquista também para o município. Já foi entregue a assinatura, né, do Bolsa Atleta, inclusive agora, dia 9, hoje, já caiu na conta, né, de todos os atletas, o retroativo de janeiro, fevereiro e março. Apresentamos todos os números envolvidos, né, no Bolsa Atleta, os novos regramentos. Foi um momento muito especial, muito bonito, lá na PAP. Dia 16/4 já acontece o Congresso Técnico do Futebol Amador, da Série B e C. Nos dias 2 de maio, receberemos a seletiva do GESP, lá no ginásio Mário Covas, na modalidade de judô. Serão aproximadamente 1.000 atletas participantes. Já no dia 3, a gente recebe na pista de atletismo do Complexo Leandro Romagnoli, nosso querido INCA, a seletiva das diversas modalidades envolvidas no atletismo. E no dia 16 e 17,
no ginásio Mário Covas, receberemos a ginástica rítmica. Nossas viagens para este final de semana continuam a todo vapor. Nosso futsal masculino adulto e feminino menor viaja, assim como o voleibol feminino, o atletismo, o skate e o taekwondo. E fica aqui um convite muito especial para todos os munícipes prestigiar a corrida Botucatu 171 anos, que larga no domingo, dia 12, às 8 horas, em frente à Pinacoteca Fórum das Artes. Estamos fazendo um grande movimento, unindo diversas secretarias do meio ambiente, causa animal, cultura, GCM, Semultran, zeladoria, eventos e outras. E faremos um grande entretenimento, não só para os corredores, mas para a família toda. Então teremos pula-pula, pipoqueiro, doação de mudas, o pessoal da causa animal também estará lá. Então fica um convite para toda a sociedade estar lá presente, prestigiar seu familiar que estará participando da corrida e curtir amanhã aí de domingo com a gente. Secretaria de Esportes segue à disposição no 3811 1525 e deixo aqui um abraço e um desejo de muita atividade e exercício físico a todos. Clarita Balestrin, secretária de Esportes de Botucatu, participando aqui, fazendo, né, essa prestação de contas, trazendo muita informação do que a secretaria vem fazendo de importante aqui em Botucatu. Bora falar de futebol agora, mais uma rodada, né, uma noite de muitos jogos da Copa Sul-Americana. Vamos trazer aqui os resultados dessa primeira rodada. Pelo Grupo A, nós tivemos um empate entre Alianza Atlético e Tigre em 1-1, e hoje, às 9h30 da noite, tem o jogo entre Macará e América de Cali. Pelo Grupo B, o Atlético Mineiro foi derrotado fora de casa pelo Puerto Cabello por 2-1. E hoje, daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem Juventude e Cienciano. Pelo Grupo C, o O'Higgins venceu o Milionários por 2-0 e o São Paulo derrotou o Boston River por 1-0. No Grupo D, o Deportivo Cuenca venceu o Santos por 1-0 e no outro jogo do grupo, Deportivo Recoleta e São Lourenço ficaram no empate em 1-1. No Grupo E, deu Racing para cima do Independente Petroleiro 3-1 e daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem a estreia do Botafogo contra o Caracas. No Grupo F, o Grêmio perdeu para o Montevideo City Torque por 1-0 e no Grupo G, Vasco e Barracas ficaram no empate em 0-0. Daqui a pouquinho, também às 9h30 da noite, tem Bragantino e Carabobo pelo Grupo H. Vamos falar da Libertadores. O Flamengo venceu o Cusco por 2-0 ontem pelo Grupo A. Pelo Grupo B, nós não temos nenhum brasileiro. No Grupo C, Fluminense e Laguaira ficaram no empate em 0-0. No Grupo D, o Cruzeiro venceu o Barcelona do Equador por 1-0. Daqui a pouco, às 9 da noite, tem a estreia do Corinthians contra o Platense pelo Grupo E. E o Palmeiras estreou com um empate ontem, jogando lá na Colômbia, contra o Júnior Barranquilla, jogo válido pelo Grupo F. Esses os destaques do esporte aqui no Jornal da Muni. Jornal da Muni, segunda edição. Terminando o dia com você. Ponto final aqui no Jornal da Muni desta quinta-feira, 9 de abril de 2026. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se encontra amanhã, pontualmente às 6h05 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu nessa última hora os principais destaques do dia. A Rádio do Povo apresentou Jornal da Muni.